Os crossovers são bastante comuns nos dias de hoje, né? Mas normalmente eles são mais fechados, né? Marvel, DC, Star Wars. E no mundo do terror é mais difícil ainda, como por exemplo aconteceu em Fred vs Jason. Mas nesse vídeo eu vou te contar 5 crossovers de terror que quase aconteceram. Ficou curioso? Então é só ficar comigo nesse vídeo, depois da vinheta. Quem aí não gosta de um bom filme de terror, não é verdade? Tem aí sua franquia preferida, seu personagem preferido. E o terror é muito legal porque ele tem vários subgêneros, né? Então você tem slasher, tem zumbis, tem demônios, tem exploitation de várias categorias, enfim. É uma espécie aí de universo bastante amplo. Mas uma coisa que é muito rara de acontecer é a junção de personagens, né? Como eu já falei, Fred vs Jason aí foi basicamente uma exceção. Até porque tem aqueles problemas de direitos, aí uma empresa quer, a outra não quer. Sempre gera aí um problema. Mas tem muita ideia legal que eu tenho certeza que você aí já deve ter pensado. Pode deixar aí nos comentários qual crossover de terror você gostaria de ver no cinema. E agora eu vou te falar 5 aí que quase saíram do papel, galera. Tem muita coisa legal. Mas antes de falar sobre isso, galera, deixa o like. Seu like é muito importante e sempre ajuda o canal, galera. Valeu mesmo. Em 2003 tivemos Fred vs Jason, que acabou ali dando uma refrescada nos personagens de terror que andavam bastante apagados. Até que Jeff Katz, um produtor de cinema, teve uma ideia. Que tal se a gente juntasse Fred, Jason e Ash da franquia Evil Dead num filme só? Ideia bem legal. Então ele pensou na seguinte situação. Ash usaria ali o Necronomicon e entraria em contato com essas duas figuras de terror. A ideia começou a ganhar força. A New Line, que era dona dos direitos de Fred, achou legal, né, e do Jason também. Robert Englund, que interpreta o Fred Krueger, achou legal, assim como Sam Raimi, que dirigiu Evil Dead, e Bruce Campbell, que interpreta o Ash. Mas aí, galera, nem tudo são flores, né? Você achar a ideia legal é uma coisa, agora passar por um papel e fazer de fato o filme são outras coisas aí muito mais difíceis, não é verdade? Então aí essa ideia acabou morrendo porque eles não entraram no acordo. Aí, segundo o ator Robert Englund, a New Line não gostou da ideia de mais uma vez o Fred sair do filme derrotado, né? Assim como aconteceu em Fred vs Jason, então ele pareceria muito fraco. Assim como Sam Raimi e Bruce Campbell também tiveram a mesma ideia do Ash. Mas se ele perder, ele vai parecer muito fraco, então a gente está pulando fora. Mas a ideia acabou passando adiante, mas dessa vez na forma de quadrinhos, né? Porque de fato são quadrinhos Ash versus Jason versus Fred. Que pena, né, galera? Poderia ter sido um filme bastante legal. Em 1987 saiu o filme Monster Squad, ou como a gente conhece aqui no Brasil, Deu a Louca nos Monstros, que é um filme aí estilo Goonies, né? Bem legal, garotos perdidos, enfim, a garotada aí se juntando para enfrentar Drácula, o Monstro do Pântano, Frankenstein, enfim, é muito legal, um filme que está na memória de todo mundo aí, passava muito na sessão da tarde, saiu aqui no Brasil na coleção anos 80 da Obra-Primas do Cinema, então sempre que a gente pode, a gente tem aonde rever. Aí acontece que depois que o filme saiu, acabaram aí pensando, lógico, numa sequência. Então, eles falaram, o que será que a gente pode fazer agora, né, para fazer um filme já em outro nível? E qual foi a ideia que eles tiveram? Eles pensaram em a garotada enfrentando nada mais, nada menos do que Godzilla, o rei dos monstros. É isso mesmo, galera. Isso foi pensado para uma sequência do filme e seria bem insano, né? Imagina, lá na década de final de 80, início de 90, você ia fazer um filme ali de crianças combatendo um monstro gigante. Acho que até poderia dar um bom filme. Mas aí o que aconteceu? Quando ele foi para o cinema, seu orçamento foi de 12 milhões de dólares.
ele acabou flopando, infelizmente, e só conseguiu fazer 8 milhões. Daí a gente entende porque a sequência não foi pra frente, já que se nem o original deu certo, imagina uma sequência. Em 1987, foi lançado o filme Jason Vive, a sexta parte aí da franquia. E a Paramount ficou bastante empolgada porque os fãs reagiram muito bem ao filme. E na época, eles já estavam debatendo inclusive o crossover Fred vs Jason, mas acabou sendo deixado ali de lado. O então diretor do filme estava tão empolgado que ele pensou: por que a gente, ao invés de fazer um filme sozinho do Jason, a gente não faz de fato um crossover, mas agora com uma dupla de comediantes. Então ele pensou em Cheech e Chong, basicamente aí uma dupla de hippies maconheiros, né, que faziam muita graça com comédia stand-up e outras coisas amadoras, e a Paramount ela tinha o direito das duas coisas, dos comediantes e da franquia. Então ele imaginou, pô, ia ser bem legal ele chegando no acampamento, né, e tendo que lidar ali com o Jason. Mas aí, o que aconteceu? Felizmente, a Paramount não gostou da ideia e rejeitou completamente. E essa foi boa, porque ia ser uma coisa bem pastelona, né? Uma dupla de comediantes tendo que encarar uma figura aí dos filmes de terror. Essa, o diretor, foi bola fora, mas não aconteceu. Don Mancini, que está aí por trás de toda a franquia Brinquedo Assassino, né? Fez vários filmes, está fazendo aí bastante sucesso com a série, né? Que é ótima, é sensacional. Aí ele pensou a seguinte coisa uns anos atrás: por que não levar o famoso boneco até a famosa Rua Elm? Isso mesmo, da franquia A Hora do Pesadelo, onde ele acabaria ali confrontando o Fred Krueger. A ideia dele era a seguinte: o boneco Chuck, né, acabaria de alguma forma indo parar na casa de alguém, justamente na Rua Elm. Então ele começaria ali a matar uma pancada de gente. Um dia então ele ia pegar no sono, ia ter o pesadelo e ia confrontar ali o Fred Krueger. Então naquela discussão e tudo mais, eles chegariam à seguinte conclusão: essa rua é pequena demais para nós dois. Então eles entrariam ali numa espécie de aposta, de concurso, como você queira chamar, para ver quem mataria mais adolescentes até o nascer do sol. Ou seja, uma ideia legal que poderia até mesmo ser bem mais desenvolvida, mas acho que daria um espetacular filme. Mas, como já foi bastante difícil para New Line fazer um filme Fred versus Jason, imagina você fazer Chuck versus Fred. Também não seria nada fácil. Infelizmente a ideia acabou morrendo. Mas durante vários anos aí, Don Mancini alimentou essa ideia. Pô, a gente tem que fazer. Mas, pelo jeito, essa ideia morreu. O que é uma pena, porque eu tenho certeza que, bem escrito, com um bom elenco, acho que daria um baita filme de terror. O melhor fica sempre pro final, não é verdade, galera? Segundo o ator Doug Bradley, que interpretou aí de forma brilhante e espetacular o Pinhead durante vários filmes aí da franquia Hellraiser, a Dimension Films considerou fazer um crossover entre Halloween e Hellraiser. É isso mesmo, galera. E seria bastante facilitado, porque a empresa possuía os direitos das duas franquias. Ou seja, muito mais fácil do que você ter que ligar para outra empresa, negociar, o que normalmente acaba aí não dando muito certo, né? Então, 2 roteiros foram escritos, mas acabaram sendo rejeitados porque acharam que ia acabar sendo um fracasso. Então, qual era a ideia da empresa? Era você ter o Clive Barker, né, que está envolvido aí desde o início com o Hellraiser, escreveu muito bem aí. Ele escreveria o roteiro do filme. John Carpenter ia ser o diretor e Doug Bradley ia voltar a interpretar o Pinhead. Ou seja, uma coisa aí de peso, galera. Imagina só, Clive Barker escrevendo, John Carpenter dirigindo. Nossa, ia ser uma coisa assim espetacular. Mas aí eles não tinham muita ideia de como seria esse encontro. Mas a gente para pensar, imagina só, Michael Myers encontrando o cubo, ele abrindo o portal
Ia ser muito legal, né? Podia ser um filme assim, bem perturbado, uma coisa bem sombria, bem obscura, né? Já que o Michael Myers, ele é uma figura obscura, né? E como seria esse encontro, né? Porque normalmente as pessoas que abrem ali o cubo, né? São pessoas normais, vamos dizer assim. Agora imagina um mal puro encontrando ali os cenobitas. Porra, ia ser espetacular, galera. Ainda mais com a volta do Doug Bradley. Nossa, ia ser aquela coisa de maluco. Mas aí, infelizmente, os irmãos Akkad, que estavam ali, produziram, né, o Halloween, e eles tinham ali o controle sobre todas as sequências desse filme, acabaram aí não concordando com essa ideia. Eles não queriam isso e, infelizmente, a ideia acabou rejeitada, e também porque foi feita uma pesquisa online e os fãs não gostaram muito da ideia. Então, o projeto acabou sendo enterrado. Mas, se a gente parar um pouquinho para pensar, acho que a ideia é ótima, espetacular, e ainda assim acho que daria um excelente filme. Ainda mais com esse peso todo, pô, John Carpenter, Clive Barker, Doug Bradley. Galera, não tem como dar errado. Então, galera, crossover sempre é legal, né? Ainda mais dentro do terror, que é tão raro, tão escasso. Tivemos aí algumas ideias bem legais, algumas que, se fossem mais embasadas, mais discutidas, acho que poderiam dar muito certo. Principalmente aí Halloween Hellraiser. Eu acho que seria um negócio assim de outro mundo, espetacular. E se a gente for levar para outros tipos de filmes, outros filmes de terror mesmo, e dá para fazer aí uns 10, 15 vídeos, porque tem muita coisa aí que combina bastante, não é verdade? Se você chegou agora no canal, se inscreva no canal, galera. Sua inscrição e sua participação são muito importantes. Aproveita e já ativa o sininho, que assim toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.